Graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Queridos, pegue o seu copo com água. No final dessa palavra nós estaremos fazendo o ato profético, amém? Queridos, sou o pastor Humberto Leles, pastor na cidade de Curitiba, na igreja quadrangular, no bairro Pinheirinho, Rua Londrina 730, desde o início dessa pandemia, de cedo pela manhã, às 5 horas, nós temos feito uma live ao vivo, em torno de uns 15 minutos, às vezes um pouquinho mais, onde temos levado uma mensagem de carinho, amor, fé, esperança para esse momento difícil que o país vive, que a nação vive, o mundo vive. Nós começamos a pregar em Gênesis capítulo 1 e estamos hoje em Amós capítulo 7. Você pode conferir no canal Leles, nós temos todas as mensagens, a Bíblia capítulo por capítulo. A mensagem de hoje, a nossa reflexão de hoje é Amós capítulo 7. Bom dia para você que tem nos acompanhado ao vivo há mais de 2 anos. Eu louvo a Deus por sua vida. Como agradeço a Deus por você que em outro dia, em outro horário, tem visto também. Se é a primeira vez que você está vendo, se inscreva aí no canal Leles, deixa um joinha lá. Se você quiser nos abençoar também, a gente sempre coloca aí o Pix também, tá bom? Amós 7 fala assim, versículo 1 a 3. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. Aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Então, diz o versículo 3, que o Senhor perdoou. O versículo 4 a 6, Deus agora dá a ele uma visão de fogo. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. O que está acontecendo aqui? No versículo 1 a 3, Deus mostra a Amós uma praga de gafanhoto destruindo a lavoura de Israel. Então Amós, ele pede a Deus misericórdia e Deus ouve. Aqui do capítulo 4 a 6, Deus dá uma visão a Amós, mostrando a Amós que iria enviar fogo, um período desértico, que iria destruir também a lavoura. Mais uma vez, Amós se coloca na brecha. O que nós vemos aqui? Tiago 5,16 fala do poder da intercessão. Quando você intercede por alguém, Deus ouve. Mesmo às vezes uma pessoa que está em pecado. Era o caso aqui. Amós foi escolhido por Deus, ele era boiadeiro, mas Deus o enviou para profetizar, para que Israel se arrependesse e voltasse para o Senhor. E Deus dá a ele uma visão de destruição, através de gafanhotos e depois através de fogo, que iria trazer luta, sofrimento, desânimo, desespero, morte para a nação de Israel. Então Amós ele se coloca na brecha. Que nenhuma vez Moisés, que o Senhor Deus ia destruir o povo de Israel, Moisés se colocou na brecha. Abraão também se colocou na brecha pelo seu sobrinho, certo? O Ló. Você tem se colocado na brecha por alguém? Você, mamãe, tem intercedido pelos filhos? Você, papai, você tem intercedido pelo país? Olha que nosso país está precisando. Creia, há poder na intercessão. Só que isso aqui desagradou alguém. Havia um sacerdote chamado Amazias, e nos fala assim, versículo 7, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando o prumo, tinha um prumo na sua mão, e o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel. Prumo é uma ferramenta que o pedreiro usava antigamente. Antigamente ele era um cordão e tinha uma bola de ferro embaixo. Hoje é mais moderno, né? O prumo, ele é importante numa obra, numa construção, para ver se a parede está rente, está reta, está certinha. O prumo da nossa vida, queridos, é a Bíblia Sagrada.
Você tem mágoa no seu coração? A Bíblia diz perdoa, certo? A pessoa está roubando, a Bíblia diz não roube mais. É o prumo, certo, querido? É o prumo. Vede prudentemente como andais. Oração, vida cheia do Espírito Santo, é o prumo. Se você quer ver como é que a sua vida está, é só você ler a Bíblia e meditar. Ela é o prumo hoje. Então Deus fala com Amós, olha, eu coloquei um prumo aí no povo de Israel. Dando continuidade, havia um sacerdote falso, um sacerdote chamado Amazias, e o sacerdote proibiu o Amós de profetizar. Você vai ver o versículo 10, então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti. O Amós, ele não estava conspirando contra ninguém, ele apenas estava pregando aquilo que Deus estava dizendo para ele, prega. Então esse Amazias começou a dizer para o rei, ó, ele está conspirando contra você. E esse Amazias deu uma ordem para, inclusive, ele não fosse profetizar em Betel. Será que isso não acontece hoje, queridos? Quantas pessoas que às vezes ficam incomodadas com a pregação do pastor, pregação de um apóstolo, de um profeta, e que se levanta contra ele para criticar. Foi isso que esse Amazias fez. Ele se levantou contra o Amós para criticá-lo. Por quê? Porque a sua palavra o incomodava. Por quê? Eles estavam no pecado, estavam na desobediência, estavam na idolatria, e aquela palavra o estava incomodando. Muito cuidado quando você ouvir alguém criticando o sacerdote, criticando o pastor, criticando o profeta, o apóstolo, o bispo. Preste atenção. Às vezes aquele pastor, aquele pregador, está levando uma palavra que incomoda. É como você, mãe. Quantas vezes o seu conselho incomoda os filhos? Você, papai, você ao seu redor, seus filhos gostam? As pessoas gostam? Preste atenção nisso. Mas ele manteve a sua postura, a sua posição. Eu quero terminar dizendo a você, 7,14, respondeu Amós, dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou boiadeiro, cultivador de sicômoros. A origem do Amós não era profeta, ele era boiadeiro, mas Deus chamou ele para profetizar. Então ele fala com Amazias, olha, eu não sou pregador de profissão, a minha origem não é de sacerdote, sou boiadeiro, sou cultivador. Olha, quem é você? Talvez você não é pastor, talvez você não é bispo, mas isso não impede você de levar a palavra. Ele era boiadeiro, mas Deus escolheu um boiadeiro para levar a palavra para aquele povo que estava no pecado e em desobediência e que era necessário se voltar para Deus. Você pode ser secretário, você pode ser um pedreiro, pintor, marceneiro, você pode ser um empresário, você pode ser alguém que trabalha na saúde, enfim, não importa a sua profissão, Deus chama você. Leve essa palavra, compartilhe essa palavra, interceda pela sua casa, pela sua família, amém? Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, nós te damos graças pelo dia que o Senhor fez, te agradeço pelas pessoas que agora, às 5 horas, estão de pé, estão de prontidão, ouvindo não a mim, mas a Ti. Senhor, nós vemos a Tua palavra, o Amós intercedeu por aquele povo e o Senhor ouviu. Inclina teus ouvidos à oração desta mãe, à oração deste pai, à oração deste pastor. Eu cubro com teu sangue a minha casa, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, meu sobrinho. Eu cubro, Senhor Jesus, com teu sangue também a Igreja Quadrangular 37, a membresia desta igreja a qual sou pastor. Querido Espírito Santo, eu abençoo todos aqueles que vierem a ouvir a palavra desta manhã. Sejam cobertos com teu sangue, Jesus. Meu Deus, inclina os teus ouvidos à oração desta mãe, à oração deste pai, que pede proteção para os filhos, que o Senhor os livre das drogas, do mal, das más companhias. Guarda, livra do roubador, do salteador. Meu Deus, hoje é segunda-feira, essa pessoa que vai sair daqui a pouco no trânsito, abençoa, livra de acidentes, livra de assaltos, livra-nos do Covid, livra-nos agora dessa peste aí do macaco e quantas outras pestes vierem. Guarda-nos,
dá livramento, dá vitória, para a honra e glória do teu santo nome. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Pode beber água. Que Jesus te abençoe. Saiba que a água em jejum, ela traz saúde. Ela limpa as toxinas, limpa os ácidos que foram produzidos à noite. E no nosso ato profético, a gente sempre profetiza que essa água possa limpar o seu coração, possa limpar a sua alma, possa trazer um renovo para você.